Olá, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Esse podcast é uma realização do site O Eco de jornalismo ambiental. Aliás, o site O Eco completa 20 anos esse ano. E aqui, todos os dias, o meio ambiente é a nossa manchete. Para comemorar essa data, a gente preparou uma programação super especial para os dias 29 e 30 de agosto. Para ficar por dentro das novidades, siga a gente nas redes sociais, porque é lá que a gente vai colocar todas as novidades. E para começar o nosso episódio de hoje, queria chamar a Cristiane Przybinski, nossa repórter especial que está sempre conosco, repercutindo as principais notícias sobre as negociações climáticas, geopolítica do clima e muito mais. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Vamos falar de geopolítica internacional? Esse tema está intimamente relacionado com as negociações climáticas, internacionais. Porque é claro que as discussões dentro de uma conferência do clima, elas são ou deveriam ser embasadas na ciência e também, claro, tem o reflexo do que está acontecendo no mundo, né? A gente tem visto o aumento dos eventos climáticos e também uma maior participação nas conferências do clima. Mas no fim das contas, Márcio, quem bate o martelo a decisão tomada no final das conferências são decisões políticas. Nós temos esse ano um fato muito importante para a luta, contra as mudanças climáticas, que são as eleições norte-americanas, com a presença do Donald Trump, que tem cada vez mais se fortalecido como candidato, e eu gostaria de lembrar que o Donald Trump é um negacionista climático. Durante o governo Trump, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. Ele, em diferentes ocasiões, negou a existência das mudanças climáticas e tem trabalhou durante a sua presidência contra isso, mudando várias leis que incentivavam, auxiliavam a indústria fóssil. E nesse ano, para as eleições, ele já conquistou, já fez diversas reuniões com representantes da indústria fóssil para que patrocinassem a campanha dele. Ele teve encontros com petroleiros, com empresas petrolíferas, para pedir dinheiro e já conseguiu 20 bilhões de dólares para a sua campanha. Então é claro que, se ele vencer, além desse background que eu estou falando, ele também vai querer beneficiar os financiadores da campanha dele, E o que a gente tem visto é um Donald Trump cada vez mais forte nessa corrida presidencial. Primeiro, a gente teve um debate, com Joe Biden, que o Biden foi muito fraco nesse debate, Eu ouvi muitas análises dizendo que ele não era um candidato compatível com a força do Trump. Tanto é que os democratas ainda estão decidindo quem vai ser o oponente, do Donald Trump. A gente está gravando esse podcast no dia 17 de julho e não existe ainda uma definição de quem vai ser o oponente. A gente só vai saber isso provavelmente no início de agosto. Vocês devem ter acompanhado nesse final de semana. O Trump, infelizmente, sofreu um atentado. Não vou entrar em detalhes sobre esse atentado que ele sofreu, mas a gente tem um exemplo brasileiro muito recente, Márcio, de como eventos tão dramáticos como esse podem mudar os rumos de uma eleição. Então, o discurso que o Trump já vinha fazendo de vitimização, ele tem se mostrado como uma vítima. Olha como não querem que eu seja o candidato dos Estados Unidos. E uma outra coisa que ele tem já feito é colocar em xeque a administração do Biden, porque quem é responsável por fazer a segurança desse comício e de qualquer outro comício, é o Serviço Secreto americano, que está sob o comando do Biden atualmente, como presidente. Então, falando, olha, não conseguiu nem garantir minha segurança aqui nesse comício, como é que ele vai governar o país, entre outras questões. Desde o ano passado, na COP de Dubai, já se falava sobre a importância das eleições americanas para o cenário climático internacional. Além dos Estados Unidos estar ali no topo da lista de maiores emissores mundiais, ele também é um grande influenciador.
né? O que os Estados Unidos fazem, muitos outros países vão fazer e vão seguir por diferentes motivos, assim, né? Então, nós temos esse cenário, Márcio, essa certeza cada vez mais clara de que nós teremos Donald Trump como um dos principais candidatos nos Estados Unidos, com grandes chances de vencer, e isso vai ter um impacto muito grande no cenário de negociações climáticas internacionais, Márcio. Pois é, Cris, e eu adicionaria aí nessa equação também o que a gente já vê como resultado do avanço da extrema-direita na Europa, né? O Parlamento Europeu, por exemplo, né, numa eleição que ocorreu recentemente, acho que não tem nem um mês, saiu com uma configuração onde a extrema-direita ganha mais protagonismo, né? E claro, a extrema-direita tem pautas, além de negacionistas, como é o caso do Donald Trump, como a gente viu na primeira administração dele, também tem outras pautas anti-globalização, anti-multilateralismo, protecionismo, e isso também acho que é um posicionamento que coloca em xeque aí negociações, como por exemplo as negociações climáticas. Como por exemplo o G20 também, que vai acontecer praticamente ao mesmo tempo da COP29, né, em novembro. A cúpula final do G20 acontece em novembro, aqui no Rio de Janeiro, da onde eu falo, enquanto a Conferência do Clima vai estar acontecendo no Azerbaijão, na cidade de Baku. E, Cris, exatamente sobre essas negociações do G20, você conversou, entrevistou a Giovana de Miranda, gerente de comunicação e programas do CPI da PUC do Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouquinho como foi essa conversa e que pontos vocês levantaram. Vamos falar de coisa boa, Márcio? Desde o começo do ano, a presidência do G20, que é aquele bloco que reúne as maiores economias do mundo, a presidência está com o Brasil, que tem feito uma presidência muito particular, porque o Brasil tem tentado colocar a questão ambiental e climática no centro de várias das discussões, de todas as discussões quase ali do G20. E para falar sobre isso, como você disse, a gente convidou a Giovana de Miranda. Ela é mestre em Relações Internacionais, tem pós-graduação em Resolução de Conflito pela Maxwell School, da Universidade de Syracuse, e também hoje ela trabalha como gerente de comunicação e programa do CPI PUC Rio, que é o Climate Policy Initiative. A gente convidou ela para falar um pouquinho sobre essa relação entre as discussões do G20, nas mãos do Brasil esse ano, e as discussões climáticas internacionais. Vamos ouvir? Giovana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. O Brasil está com a presidência do G20 esse ano. Os eventos, as discussões têm acontecido desde do início do ano aqui no Brasil, em vários locais do país, e vão terminar em novembro, justamente durante a Conferência do Clima que vai acontecer esse ano no Azerbaijão. Como que as discussões que são feitas no âmbito do G20 se conectam com a Conferência do Clima e se elas se conectam, né? Muito obrigada, Cristiane. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O G20 ele é o principal fórum de cooperação econômica internacional. Então, a fim de contextualização, o fórum ele representa cerca de 85% de todo o PIB do planeta, 75% do comércio e 2/3 da população mundial. Então, as decisões que acontecem no âmbito do G20, elas têm um peso econômico e político muito significativo. Então, inicialmente, o G20 ele foi desenvolvido para ser um fórum que tratasse apenas das questões macroeconômicas, mas nos últimos anos a agenda ela tem se ampliado, inclusive para incluir questões diretamente impactando o meio ambiente. Alguns temas importantes que foram incluídos são o financiamento climático, a transição para economias de baixo carbono, a redução das emissões de gases de efeito estufa, medidas de adaptação e até inovação e tecnologias limpas. Essa mudança de agenda ela é justamente um reflexo da urgência global em abordar as mudanças climáticas e essa necessidade de ações coordenadas entre as maiores economias do mundo para enfrentar tamanho desafio. O que a gente tem observado é que essas discussões realizadas no âmbito do G20 e da COP, elas são complementares e elas estão profundamente interligadas. O G20 ele oferece uma plataforma para a coordenação de políticas climáticas entre as maiores economias mundiais, o que garante
garante ações nacionais estejam alinhadas com os objetivos globais de redução de emissões e de sustentabilidade. O que a gente identifica é que essas políticas discutidas e acordadas dentro do G20, elas muitas vezes elas servem de referência para as negociações na COP, o que permite a criação de um consenso, né, sobre normas e padrões internacionais. Então, esse apoio político, né, que é proporcionado pelo G20 também é fundamental. Quando a gente tem os líderes das maiores economias do mundo se comprometendo publicamente com metas climáticas ambiciosas, isso naturalmente legitima e fortalece a urgência das negociações na COP. Dessa forma, as declarações conjuntas e os compromissos dos países do G20 ajudam a manter o impulso político necessário para a implementação desses acordos climáticos internacionais que a gente vai ver no final do ano na COP. Giovana, o G20 ele é formado pelas maiores economias, mas hoje já tem outros grupos de países e outras nações participando, né? Não são só as grandes economias, tanto que o Brasil está como presidência, está na presidência, mas tem o grupo da África. Como que é essa formação entre os países? Atualmente, quem faz parte do G20, né, são 19 países, mas a gente tem também a União Africana e a União Europeia. Além disso, nas diferentes forças-tarefas e grupos de trabalho, a gente tem outros países que também são convidados a participar desses ambientes. Mas o grupo principal são essas 19 principais economias e a União Europeia e Africana. Eu queria te perguntar sobre a força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima, né? Foi uma iniciativa do governo brasileiro que lançou essa força-tarefa logo no início das discussões do G20. O que é essa força-tarefa? Qual que é o objetivo dela? A Força-Tarefa do Clima, ela é justamente um excelente exemplo de como a agenda do G20 e da COP estão conectadas, né? Já que ela foi criada para promover esse diálogo entre governos e instituições financeiras, para catalisar o alinhamento financeiro e implementar os objetivos do Acordo de Paris. Então, o objetivo dessa força-tarefa, ela é consolidar os resultados dos demais grupos de trabalho e articular respostas coordenadas entre as trilhas de Sherpa e de finanças para os desafios climáticos. Então, é uma coordenação entre os ministérios da Fazenda, das Relações Exteriores e do Meio Ambiente. Para esse ano, a Força-Tarefa tem 2 temas prioritários. O primeiro é a implementação de planos de transição e plataformas nacionais, e o segundo é o alinhamento do setor financeiro às metas de longo prazo do Acordo de Paris. Então, os membros da Força-Tarefa, eles se reúnem 4 vezes ao longo do ano, né? A quarta e última reunião vai ser agora, em setembro, aqui no Rio de Janeiro. E esses encontros eles têm o objetivo de avançar as discussões e alinhar um documento final, né, que vai ser levado para a cúpula do G20 em novembro. A gente tem também diferentes especialistas e membros da sociedade civil que vêm dando suporte à força-tarefa no desenvolvimento desse documento. Inclusive o CPI, o Climate Policy Initiative, é uma dessas organizações e a gente vem contribuindo para a construção do documento final. Esse documento que você citou, Giovana, ele é um documento de orientação, né? Ele não é um documento juridicamente vinculativo, né? Como são os documentos que saem das COPs, né? Isso, exatamente. As forças-tarefas e os grupos de trabalho, eles têm o objetivo de criar esses documentos que vão auxiliar os governos na hora de negociar dentro da cúpula. E aí, a partir da cúpula, né, que vai acontecer em novembro, vai ser feita uma negociação para chegar à conclusão desse documento final. Diferentemente da COP, não é um documento vinculante. Então, esse documento final do G20, ele não tem os mesmos mecanismos de imposição, né, do que o documento final da COP, né? Então, ele permite também que tenha um espaço de conversa, de negociação, que seja diferente do que a gente vê, né, na Conferência das Partes. Na última semana, o Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis teve mais um encontro no âmbito do G20, dessa vez na cidade de Belém. Esse grupo de trabalho de finanças não é o GT do clima, né? Eles são grupos diferentes de discussão, né? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é sobre esse grupo de trabalho. Muito tem se discutido sobre quanto seria necessário para a gente enfrentar a crise climática, e na semana passada, a gente está gravando esse podcast
podcast em meados de julho, no dia 17 de julho, quarta-feira. Na semana passada se falou numa cifra de 4 trilhões. Queria que você tentasse explicar para a gente como que é esse grupo e como ele se relaciona com as discussões climáticas. Esse grupo, para esse ano, se comprometeu com 4 prioridades. A primeira é otimizar as operações dos fundos internacionais de meio ambiente e de clima, ou seja, eles querem garantir que recursos desses fundos sejam acessados, né? Especialmente para possibilitar o avanço dos planos de transição. A segunda prioridade do grupo é justamente o avanço desses planos de transição, né, focando em incorporar medidas de alinhamento sociais e de combate às mudanças climáticas. A terceira prioridade é a padronização dos relatórios de sustentabilidade e certificação de práticas sustentáveis para o setor privado. E, finalmente, a quarta prioridade é a busca de avançar o financiamento das soluções baseadas na natureza. Inclusive, é um ponto muito importante para o governo brasileiro. Essa terceira reunião que aconteceu em Belém, ela tem o objetivo de avançar as discussões em cima dessas 4 prioridades, né? E da mesma forma como vai ser a força-tarefa clima, em setembro, o GT de Finanças Sustentáveis também vai se reunir pela última vez aqui no Rio, a fim de formalizar essas recomendações, né, que vão servir como orientação para a cúpula em novembro. Um tema que é muito debatido dentro do GT e que tem uma conexão direta com a COP, é justamente o financiamento climático. O G20 tem um papel crucial na mobilização de recursos financeiros, né? Especialmente para os países em desenvolvimento. Então, a gente tem uma oportunidade aqui, a partir do G20, de tomar certas decisões, como criação de novos mecanismos de financiamento, que fornecem uma base sólida para essas discussões das negociações internacionais na COP. Isso vai ser especialmente importante esse ano, né? Já que a COP29 ela pretende definir a meta de financiamento climático pós-2025. Né, que é conhecido como o novo objetivo coletivo quantificado. Essas discussões sobre financiamento, né, que estão acontecendo no G20, vão ser essenciais para pautar as negociações da COP, especialmente nessa definição da nova meta de financiamento climático, né, do que a gente precisa como sendo esse objetivo global para a mobilização de recursos financeiros. Giovana, o governo brasileiro tem falado muito no G20 em fortalecer a capacidade de implementação das NDCs, né, das metas de corte de emissões nacionalmente determinadas dos países. Como que o Brasil pretende fazer isso concretamente falando, né? Os países, né, de acordo com o que foi definido no Acordo de Paris, eles devem apresentar uma nova NDC até fevereiro do ano que vem, se eu não estou enganada. Então, o Brasil vai sediar uma COP com os países já tendo apresentado essas suas novas metas nacionais, né? Então, eu entendo que o Brasil tem esse esforço de que os países apresentem metas mais ambiciosas, mas como que o Brasil, na liderança do G20, tem trabalhado para que isso aconteça? O Brasil tem esse enorme desafio, que é liderar a apresentação das NDCs para a COP30. Para a gente conseguir ter essa implementação bem-sucedida das NDCs, é necessário uma perspectiva de desenvolvimento econômico e um plano de investimento que seja alinhado com o Acordo de Paris, né? É necessário também que exista uma colaboração entre as diferentes frentes governamentais e um alinhamento entre as políticas climáticas e financeiras, especialmente focando nos diferentes planos nacionais que existem. Um bom exemplo é o caso do Plano de Transformação Ecológica, né? Mas um desafio também que o Brasil vai enfrentar tem também relação com o financiamento climático. Então, como a gente viu na Conferência de Bonn no mês passado, os países em desenvolvimento vêm destacando a dificuldade em apresentar NDCs ambiciosas sem uma definição concreta de apoio financeiro. E é muito provável que essa discussão apareça também na COP29, né, no final do ano, e que seja uma das entraves nas negociações. Então, o Brasil tem essa oportunidade, né, de fortalecer o seu posicionamento, liderando os países na apresentação pontual das suas NDCs, e é importante reforçar aqui, né, que o Brasil consiga fazer isso sendo um exemplo, né, entregando as suas NDCs de forma pontual também,
e com metas ambiciosas e inovadoras, né, para que isso leve outros países a fazerem o mesmo. O Brasil tem colocado muito a questão ambiental dentro das discussões do G20, né? Eu queria entender se outras presidências do G20 já fizeram isso e eu queria saber, na sua avaliação, o que você tem achado da condução do Brasil no G20 nessa questão ambiental. Será que a gente vai ser bem-sucedido? Com relação a essa frente ambiental, o Brasil realmente tem se destacado. O Brasil, ele vem tomando uma posição de liderança, ele tem enxergado a pauta climática como sendo uma prioridade para o governo, tanto internamente como de posicionamento de política externa, né, posicionamento nesses ambientes internacionais, e tem também essa oportunidade única de estar conseguindo ser líder de diferentes espaços de negociações internacionais, ao mesmo tempo ou muito próximos, né? É um momento muito particular do governo brasileiro que está conseguindo usar isso para alavancar o seu posicionamento com relação às negociações internacionais, à política internacional, mas também avançar os seus próprios interesses, né? Com relação à política doméstica. Chegamos ao final do 21º episódio do podcast Entrando no Clima, uma iniciativa do site O Eco de jornalismo ambiental que conta com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiá-lo em catarse.me/oeco. Como eu disse no início do episódio, o Eco completa 20 anos esse ano e você pode acompanhar toda essa história e ver também a super programação que a gente está montando para o mês de agosto nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui e volta daqui a 15 dias com mais um episódio de Entrando no Clima. Muito obrigado e até lá!